Pessoal, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui no canal. Não importa o dia que vocês assistam, para mim será sempre um prazer falar com todos vocês que se interessam por comunicação política, por estratégia de comunicação, por marketing político. Aproveitem, sigam aqui no canal, que esse canal em breve e muito mais vai ter muito mais conteúdo do que ele tem hoje, porque esse é um projeto que está só começando. Então, para quem não me conhece, eu sou Nara Franco, jornalista. Esse ano eu completo 25 anos de atuação na área do marketing político, na área da comunicação. Eu tenho pós-graduação em comunicação corporativa, também tenho pós-graduação em comunicação para campanhas eleitorais. Trabalhei no governo do estado, trabalhei na prefeitura do Rio, trabalhei na FSB Comunicações, onde eu ajudei a estruturar o núcleo de contas públicas, que era o antigo núcleo de política. Já trabalhei em mais de 15 campanhas eleitorais, fui assessora de imprensa, fui estrategista digital, fui aquela assessora de rua, fui coordenadora de comunicação. A minha última campanha eu fui redatora, escrevia os programas de TV. E estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês, mas antes, pedindo para vocês me seguirem aqui no canal, me seguirem lá no Instagram, que é o Nara Franco Comunicação, e antes de começar na aula em si, pedir que vocês deem uma olhada no meu e-book Estratégia de Comunicação para os Primeiros 100 Dias de Governo. O primeiro capítulo ele está disponível gratuitamente, e se você comentar aqui, eu quero, eu envio para você, mas está disponível gratuitamente. E se você comprar, será uma maravilha, porque é um guia, né? Não serei falsa modéstia aqui, não terei falsa modéstia, mas é um guia com dicas, com estudos de caso, com situações práticas para assessores, para políticos, para chefes de gabinete, para qualquer pessoa que se interesse pela área pública e política. É importante a gente fazer uma distinção aqui entre comunicação de governo e comunicação eleitoral. São duas coisas diferentes. Esse e-book ele é muito voltado para você que está assessorando um vereador, um deputado, um prefeito, alguém que queira se candidatar, que vai se candidatar em 2026, porque tudo que você aplica nos primeiros 100 dias, você vai aplicar ao longo do mandato. É um livro sobre comunicação com foco nesses primeiros 100 dias. Então, primeiro, eu vou deixar o link aqui, está à venda no Hotmart. Eu vou deixar o link aqui. O primeiro capítulo eu envio para você gratuitamente, comenta eu quero aqui, me manda uma mensagem no Instagram que eu mando para você. E se você comprar agora, você vai ganhar de brinde um guia com 10 passos para você estruturar a comunicação. 10 passos práticos para você estruturar a comunicação, para que ela seja clara, concisa, objetiva. 10 passos práticos para você criar credibilidade, ter uma comunicação de credibilidade. Então, comenta aqui, me segue aqui, comenta aqui, me segue no Instagram, comenta no Instagram. Eu envio o primeiro capítulo do livro gratuitamente e, comprando hoje o e-book, você vai ganhar de graça esse guia prático com 10 passos para o seu mandato, para o seu cliente ter uma imagem de credibilidade. É um guia, tudo que eu faço é muito calcado na minha experiência. Claro, eu estudei, eu tenho constantemente, faço cursos e ouço muita palestra, muito podcast, muitos livros, né? Porque a gente precisa desse embasamento teórico, mas eu gosto muito de jogar para a prática, para o dia a dia. Então, eu procurei fazer o e-book com esse guia para que seja uma coisa prática para o seu dia a dia, tá bom? Então, dado esses primeiros recados, vamos à nossa aula. E eu vou trazer para vocês aqui essa aula gratuita. Em breve, todo esse material vai se transformar num curso, aí sim, um curso mais aprofundado, com imersão, com encontro ao vivo, mas aí isso é papo para outro dia, tá? Então, o nosso tema de hoje é por que os 100 primeiros dias importam, né?
Porque você pode estar aí pensando, poxa, o mandato tem 4 anos e tudo tem que ser feito nesses primeiros 100 dias. Não é bem isso. Os primeiros 100 dias, se a gente for parar, fazer uma comparação com uma peça de teatro ou um filme, eles são aquele primeiro ato, a introdução, onde você vai definir, você vai apresentar, numa peça, num filme, o que a gente faz no primeiro ato? A gente apresenta os personagens, apresenta um pouco da trama. Então, nesses primeiros 100 dias, é isso que o político tem que fazer. Ele tem que mostrar o que ele veio. Ele foi eleito, ele ganhou a eleição, ele está lá, e agora as pessoas vão dizer, bem, votei em você, você ganhou. E aí? E é justamente nesse período de 100 dias que ele vai estabelecer enfim, a marca dele. O que ele vai definir como a marca mais importante do governo dele. É um período, agora eu vou dar uma olhada aqui numa colinha que eu deixei aqui, é um período muito importante, porque é justamente nesse espaço de tempo que o prefeito ou o vereador ele tem que mostrar a capacidade dele de governar. É onde ele tem que mostrar assim, eu sou capaz de fazer isso. Vocês confiarem em mim e eu sou capaz de fazer isso. Né? Então, é muito importante que nesses primeiros 100 dias, claro, né, gente, não precisa fazer tudo nesses primeiros 100 dias, mas é importante você escolher prioridades e você mostrar ao que você veio. Então, eu vou pegar um exemplo recente que saiu agora. Peraí que eu não queria botar a tela cheia, não. Vamos voltar aqui para mim. Um exemplo que saiu agora é que os prefeitos do Rio de Janeiro, da Bahia e do desculpa, gente. Os prefeitos do Rio de Janeiro, Salvador e Recife estão estudando maneiras de armar a Guarda Municipal. Segurança foi o tema da eleição municipal do ano passado, 2024. Então, houve realmente muitas promessas de armamento da Guarda Municipal. O prefeito aqui do Rio, que é a cidade onde eu estou, onde eu moro, ele foi muito enfático nisso. Então, esses 3 prefeitos, eles já estão trabalhando e falando e colocando esse tema em debate. Ou seja, logo nas primeiras semanas, no primeiro mês, eles já estão dizendo, olha, tá vendo aquela promessa que eu fiz? Eu não esqueci. Então, as pessoas estão dizendo, olha só, ele não esqueceu. Isso já é estabelecer uma marca, já é estabelecer uma prioridade, dizer, bem, a segurança é a minha principal preocupação nesse momento. Então, é por isso que esses 100 dias importam. Porque estabelecendo essa marca nesse primeiro momento, daqui a 6 meses, mesmo daqui a um ano, vamos supor, mesmo que a Guarda Municipal, esse armamento não saia do papel, as pessoas vão dizer, bem, mas ele está tentando. Ele está desde o primeiro dia se esforçando para fazer. Voltando aqui à nossa apresentação, vamos lá. É muito importante que nesse período, como eu falei, você tem que fazer entregas rápidas e visíveis, né? Então, mesmo que ele não entregue a Guarda Municipal armada, ele está ali, dizendo, eu já estou planejando um projeto de lei para enviar para a Câmara, eu já estou debatendo com a sociedade civil. Então, ele tá mostrando entregas. E ele está com um discurso alinhado à prática, né? Ele tá mostrando o seguinte, bem, se a preocupação era a segurança, eu estou focando na segurança, né? E tá trabalhando com transparência e clareza. Ele está dizendo, bem, para eu fazer isso aqui, eu tenho que fazer um projeto de lei, eu tenho que entregar esse projeto de lei para a Câmara de Vereadores, ele tem que ser votado, eu preciso provar. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês, prático, para que vocês vejam exatamente, na prática, como é que funciona. Esses 3 pontos, né, eles estabelecem credibilidade. E como é que você estabelece credibilidade no seu mandato? Exatamente entregando coisas, ações visíveis, concretas, palpáveis. Né? Um projeto de lei, claro, é uma coisa que a pessoa não vê. Mas se você amplia esse debate na sociedade, né? Então foi
foi matéria de uma página inteira de um jornal aqui do Rio, as pessoas que estão lendo, e isso vai ser repercutido para outros veículos, elas vão dizer, bem, ele está trabalhando. Isso gera credibilidade, foi o que eu falei antes. A capacidade de governar. Se o seu discurso está alinhado à prática, as pessoas vão dizer, bem, ele é coerente. E se você é transparente e claro, isso dá a sensação para as pessoas que existe esse elemento de credibilidade. Bem, eu votei certo, eu estou no caminho certo. A credibilidade é muito importante porque ela cria, vamos dizer assim, um colchão de segurança. Porque nos momentos de crise, é essa credibilidade que vai te assegurar. Em momentos de crise, as pessoas vão dizer, bem, está passando por uma crise, mas eu sei, porque naquele período ele fez isso, 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 ou ela, né? Esse colchão criado pela credibilidade, ele vai ajudar no momento de crise. Ah, Nara, mas eu sou assessora de um vereador. A mesma coisa. O vereador, se ele, por exemplo, está envolvido nesse debate da segurança, a comunicação dele, porque não tem tanta cobertura da imprensa, e as pessoas muitas vezes não entendem o que faz o vereador, a comunicação tem que ser muito mais enfática, tem que ser muito mais maior volume. E as redes sociais ajudam muito nisso. Você tem a sua rede, que é o seu canal, né? Que é onde você se comunica com o seu eleitor, e é ali que você tem que dizer para ele, olha, tá vendo esse projeto aqui que o prefeito está fazendo de segurança? Eu sou contra, eu sou a favor. E aí, enfim, é importante que o discurso que você fez lá na sua campanha, você coloque em prática. Se você foi eleito sem falar de segurança, se essa não é a sua pauta, não é tão importante. Mas, mesmo assim, se posicione. Para quê? Para ter essa credibilidade que eu falei. É importante, desde o início, criar uma narrativa positiva. Quem determina a sua narrativa é você, né? Então, você que vai definir os temas centrais. Bem, a pauta agora é segurança, né? Então, você que vai definir do que vai ser falado, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque na política, assim como no mundo corporativo, não existe lugar vazio. Um exemplo, os mais jovens aqui, talvez não entendam, mas a gente fala o seguinte: com ou sem matéria, o Jornal Nacional ele tem que ir para o ar. Então, o repórter vai fazer uma matéria, vamos supor que ele tenha 2 minutos para fazer aquela matéria. E ele solicita uma entrevista para você. Se você não falar, aquela matéria vai sair de qualquer maneira. Ele vai achar uma pessoa para falar. Então, não necessariamente a pessoa que vai falar no seu lugar vai dar a sua versão dos fatos. Então, a gente fala assim, não existe lugar vazio. Se você não preencher, alguém vai preencher por você. Então, defina os temas. Bem, agora é segurança? Ocupe esse espaço da segurança. Crie oportunidades para você falar dessa pauta, para que você coloque essa pauta no debate público. Use a sua comunicação de forma estratégica. Qual é a hora de falar com a imprensa? Qual é a hora de participar de um grande evento? Qual é a hora de promover um grande evento? Qual é a hora de você focar mais em rede social? Qual é a hora de você, de repente, fazer uma live? Né? Porque a narrativa, essa narrativa positiva, ela faz com que a população entenda melhor. Quando você cria uma narrativa de dizer, bem, eu vou pegar esse exemplo da Guarda Municipal Armada, porque está mais fresco na minha cabeça. Quando você cria uma narrativa, você vai dizer, bem, por que a gente precisa de uma Guarda Municipal Armada? A gente precisa de uma Guarda Municipal Armada por esse motivo. E como é que a gente vai armar essa guarda? Então, você vai criando uma narrativa que justifique, né, a sua decisão. E é importante que você construa uma identidade visual, discursiva, coesa. Então, você pode criar, quando eu falo de identidade visual, por exemplo, você pode criar um selo para o seu Instagram toda vez que você falar de segurança. Você pode criar uma vinheta, você pode pegar determinadas cores, né? Isso é que eu falo de comunicação visual, porque a pessoa vai bater o olho e vai entender.
Então, é importante que seja uma narrativa de fácil entendimento, uma narrativa que as pessoas não precisem elaborar muito no sentido de eu tenho que ler todo o dia o jornal para poder entender isso, eu tenho que estar todo dia acompanhando o Instagram do prefeito para poder entender esse assunto. É importante que esse assunto seja mastigado. Não porque as pessoas não tenham capacidade de entender, mas pela pressa do dia a dia, pela correria, todo mundo muito ocupado. Então, a gente precisa enxugar as informações, mas de forma clara e objetiva, né? Então, a gente falou aqui de credibilidade, né? Como é que você constrói credibilidade, porque é muito importante criar credibilidade nesses primeiros 100 dias, para que essa credibilidade te segure lá na frente em momentos de crise. É muito importante você estabelecer uma narrativa e definir os temas prioritários. Quem fala de tudo, fala de nada, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo que eu gosto muito para mostrar para vocês, na prática, como é que funciona. Deixa eu ocultar aqui para ficar melhor. Vamos pegar os primeiros 100 dias do governo do Barack Obama em 2009. Então, nos primeiros 100 dias de governo, o Obama pegou uma das piores e maiores crises econômicas da história dos Estados Unidos. Então, as primeiras ações do Obama, quando assumiu, foram focadas na recuperação econômica do país e no fortalecimento do sistema de saúde, o famoso Obamacare. Então, em pouquíssimo tempo, o Obama ele assinou um pacote de estímulo econômico de 787 bilhões destinados a criar empregos, salvar empresas. Opa, peraí que eu fiz errado aqui. Salvar empresas, né? Porque, não sei se vocês lembram, mas foi a quebra do Lehman Brothers e os Estados Unidos praticamente quebrou. Então, logo quando ele assumiu, ele soltou esse pacote de estímulo econômico para criar emprego, para fazer a economia girar. Ele deu apoio à classe média, ele segurou um pouquinho o Obamacare, mas não tirou o Obamacare da pauta, porque muita gente perguntava, e agora, nessa crise econômica, o Obamacare, ele continuou insistindo, e o Obamacare ele foi aprovado, acho que no segundo, terceiro ano de mandato, e ele foi muito pragmático na tomada de decisão. Então, o plano dele foi muito técnico, ele sempre deixou claro esse lado técnico do governo dele, porque a prioridade dele era salvar os Estados Unidos da crise econômica. Então, em 100 dias, ele mostrou a que veio. Ele entregou o que ele prometeu. Então, naquele momento, para o povo americano, ele foi o que todo povo precisa quando está em crise. De um líder, de alguém que diga, calma, vou cuidar de vocês, tenham calma, acalmou o mercado, né? O mundo inteiro estava em crise por conta desse problema nos Estados Unidos, então ele agiu como um verdadeiro líder, fato que foi seguindo ele ao longo de toda a trajetória dele. Mas vejam que ele não paralisou o governo em função apenas da crise econômica. Ele combateu a crise econômica, manteve o Obamacare em pauta, mandou recados para a classe média, que é a classe onde que mais os políticos falam nos Estados Unidos, e ele foi um presidente extremamente técnico. Então, quando você faz isso, você estabelece na cabeça das pessoas as marcas da sua gestão. Um líder, um cara que cuida das pessoas, que não vai abrir mão dos seus planos por conta de um percalço, e não à toa o Obama foi reeleito. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como comunicar com eficiência? Primeiro ponto, gente, é entender o seu campo de batalha. O Obama entendeu o campo de batalha dele. O campo de batalha dele, naquele momento, era a crise econômica. O campo de batalha atual dos prefeitos das principais capitais do país é a segurança. Então, você não pode, nesse primeiro momento dos 100 dias, falar de tudo, tentar resolver tudo. Você tem que definir prioridades, não mais do que 3. Nara, mas o prefeito ele quer falar sobre... Poxa, o meu vereador ele quer falar sobre tudo. Quem fala sobre tudo, essa é a frase que eu mais repito para os meus clientes e que eu mais repeti na minha carreira e que eu repito ainda. Quem fala sobre tudo, fala sobre nada. Se a sua pauta é proteção a animais de rua abandonados, então mantenha-se a ela. Claro que se tem uma pauta sobre a segurança da cidade e você é um vereador, você tem que participar.
mas não é a sua área de expertise, não é ali que as pessoas vão identificar que você é bom. Então, assim, entenda o seu campo de batalha, defina prioridades, ouça a população. Então, se você puder contratar um instituto de pesquisa para fazer pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, é importante falar isso, porque muita gente acha que pesquisa só funciona para época de eleição. Não é, gente. Você pode usar pesquisa o tempo que for. Você pode usar pesquisa para medir se a popularidade, para ver se determinado tema ou assunto está em alta, está em baixa. Quando você começar, aí eu estou falando mais aqui do ponto de vista do assessor, faça uma análise SWOT. Uma análise SWOT é aquela análise de forças, fraquezas, ameaças e... Ai, meu Deus, esqueci. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, fatores externos que naquele momento podem te ajudar a te atrapalhar. Por exemplo, o Obama, o que era uma ameaça para o Obama? A crise econômica. Né? A crise econômica era uma ameaça absurda. Mas o que era uma fortaleza dele? Ele ganhou pessoas estavam muito vivas, dando carta branca para ele, porque deu um problema. Está entrando na Câmara de Vereadores, porque você precisa de muita mexe com a experiência. Pense com antecipação, não deixe para fazer as coisas em cima da hora. Então, pense com antecipação. Se você sabe que vai vir um grande evento, que pode vir a crise, se antecipe, planeje. Planejar. A comunicação não é feita com base em achismo, a comunicação é uma ciência. Né? Por isso que você tem que ter pessoas experientes na sua equipe. Porque muitas vezes o que a gente faz na nossa rede social pessoal não é o que vale para uma rede profissional, principalmente se você trabalha na área da política, onde tudo é muito, 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 muito sensível. Importante, para você criar credibilidade, toda a questão, é importante a ação. Não adianta só falar que vai fazer, é importante fazer. E é muito importante que as metas que você estabeleça sejam claras e alcançáveis. É claro que eu estou falando aqui dos prefeitos, por exemplo. Vamos armar a guarda municipal. Essa não é uma meta fácil de ser alcançada, nem rápida de ser alcançada. Mas se desde o primeiro dia você colocá-la em debate, como o Obama fez com o Obamacare, lá na frente, quando ele for aprovado, as pessoas vão perceber o seguinte, poxa, mas olha, ele conseguiu, ele está desde o início do governo dele debatendo esse assunto. Não adianta criar uma meta absurda que no final de 4 anos você não vai entregar. Nesses primeiros 100 dias, ele não precisa entregar essa guarda municipal armada, é um projeto complexo. Ele né? Isso não vai com 100 dias, mas é alguma coisa, não é qualquer. Tem que ser uma entrega que gere credibilidade. Eu vou entregar qualquer coisa porque eu preciso entregar? Não, você tem que entregar coisas que as pessoas sejam coerentes com aquilo que você prometeu. Porque 10 pequenas entregas é melhor do que uma entrega grande que nunca vai sair. É igual jornal. Jornal bom é jornal na banca, rede social boa é rede social que está no ar. A rede social que está só na sua cabeça em termos de plano
Não funciona. É importante ser prático e pragmático. Então, poxa, mundo dos sonhos, você gostaria de entregar tudo. Mas nesses 100 dias, é muito importante que, ao final vamos no 101º dia, porque a imprensa vai fazer esse balanço, é costumeiro fazer esse balanço, a imprensa vai listar o que você entregou. Ah, não entregou nada? Então, não tem capacidade, não é bom, prometeu demais. Por isso que é importante ter metas claras e alcançáveis, ter um alinhamento interno, porque você não vai poder... No caso de um vereador, é mais fácil porque ele representa o mandato dele. Mas um prefeito, ele precisa ter pelo menos 2 ou 3 porta-vozes que falem por ele. Né? Então, se exemplo aqui, vamos passar uma lei de educação proibindo o celular. O secretário de Educação pode falar, né? Porque o prefeito também não vai ficar toda hora falando sobre determinado assunto. É importante você definir funções. A comunicação é fundamental que as funções sejam muito bem definidas, porque muitos políticos falam, eu não tenho dinheiro, eu vou contratar 2 assessores e eles fazem tudo. Não. A comunicação Dois assessores não vão conseguir fazer tudo bem feito. Não por falta de capacidade, mas porque é humanamente impossível. Então, você tem que ter um assessor com você na rua, tem que ter um bom editor, você tem que ter um bom redator, você tem que ter um bom assessor, uma pessoa que, de repente, veja os seus discursos. Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro. Então, selecione as áreas que você acha importante. Bem, eu quero investir todo o meu dinheiro numa boa equipe de rede social. Tudo bem. Mas você, político, tem que se capacitar para estar na rua sozinho. E aí, o meu e-book serve para isso. Existem diversos treinamentos que servem para isso, mas é importante que dentro da sua equipe, que você não economize na sua equipe de comunicação, porque isso, equipe de comunicação é investimento, não é gasto. Definição de mensagens e e-mails, exatamente isso. O que falar, quando falar e onde falar. Isso é estratégico. Porque muitas vezes, na ansiedade, o político ele dá entrevistas onde ele fala demais, ou fala de forma confusa, ou começa a falar muito, prometer, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer... Não. Isso se perde. E aí o pessoal vai dizer, que fanfarrão, porque na hora que você disser assim, bem, nós estamos com problemas financeiros, aí vão dizer assim, vou fazer 10 mil coisas? De onde você tirou agora esse problema financeiro? É muito comum, e eu desafio vocês a fazerem isso. Deem uma olhada em redes sociais e jornais de prefeitura, que assumirem casados, com milhões de problemas. Nesta primeira semana, desses primeiros 15 dias, o que esses políticos fazem é ir para a imprensa ou ir para a rede social e dizer: não tem dinheiro, está quebrado, o salário está atrasado, eu não tenho como fazer. A população, ela não quer saber. Existe um tempo determinado de lamentação, onde ela entende que você assumiu algo complicado, mas ela quer resultado. Então, esse tempo de terra arrasada, como a gente chama, esse tempo tem um tempo de maturação. Claro que é sua obrigação, como político, dizer a real situação em que você assumiu a prefeitura. Então, a sua equipe de comunicação, ela tem que ser transparente, chamar o repórter ou colocar isso na rede social e dizer, gente, olha só, teve um prefeito aqui do Rio, se eu salvo engano, de Belfort Roxo, que postou nas redes sociais dele o estado que ele encontrou a prefeitura. Papel no chão, documento rasgado, sem computador, ok? Essas imagens, elas comunicam muito para a população. Poxa, olha só como é que esse cara recebeu essa prefeitura. Mas isso tem um tempo. Não dá para ficar se fiando nisso o tempo inteiro. Ok? Bem, crie uma base sólida para os próximos dias do mandato. Como eu falei anteriormente, são esses primeiros 100 dias que criam aquele colchão de credibilidade,
onde as pessoas vão entender que, de repente, tal assunto é mais difícil, que não vai ser esse ano que você vai conseguir fazer, mas é importante que essa credibilidade, essa confiança seja conquistada nesses primeiros 100 dias. Ah, Nara, mas e se eu não conseguir fazer isso nesses primeiros 100 dias? Não é impossível. Assim, os primeiros 100 dias, eles são uma marca estabelecida lá na década de 1940, que se tornaram uma marca na política. Quando você vai bem nesses primeiros 100 dias, o indicativo é que tudo flua com mais facilidade. Porque as pessoas vão realmente... Se você está num segundo mandato, esses primeiros 100 dias, eles não vão pesar tanto, mas eles vão reforçar a sua capacidade de ser um bom líder. E se você não estiver no primeiro mandato, eles vão ser decisivos. Porque, a partir daí, a sua lua de mel com a imprensa acaba, a sua confiança com as pessoas acaba. Se chegar lá em abril, o prefeito continuar reclamando que recebeu a prefeitura falida, tem dinheiro, as pessoas vão dizer, tá bom, meu amigo, chega, a gente não quer saber. Né? A gente não quer político que se lamentando, a gente quer político que resolva. Então, os primeiros 100 dias, eles estabelecem isso. Claro que você vai ter 4 anos para trabalhar a comunicação. Você vai trabalhar a comunicação por 4 anos. Mas isso eu detalho bem no e-book. No meu e-book, Estratégia de Comunicação para os primeiros 100 dias de governo, eu detalho exatamente as armadilhas e os perigos que o político vai enfrentar nesse período e depois. Né? Porque muita gente vai dizer, poxa, Nara, mas e agora? Eu não sei, eu não planejei. Dá tempo. A gente está em janeiro, na segunda semana de janeiro. Dá tempo. Né? Dá tempo de você, até mais ou menos março, abril, você estabelecer pelo menos uma prioridade. Não tenho 2, 3 prioridades. Se você tiver uma que fique clara na cabeça das pessoas, você já está em vantagem. Né? Porque você precisa criar essa base sólida para o resto do mandato. Então, ações iniciais definem expectativas. Os políticos assumem os cargos com muita expectativa por parte da população. A população votou e ela quer que tire logo do papel... Peraí, gente, me enrolei aqui de novo. Peraí. A população quer que as promessas saiam logo do papel. Então, a expectativa da população está lá no alto, não pode demorar. É que nem você chamar alguém para sair, aí você marca um dia, remarca, a pessoa vai dizer, poxa, está me enrolando. Né? É a mesma coisa. Credibilidade e confiança são construídas com fatos e comunicação clara. Não adianta fazer e ninguém saber que você fez, e não adianta comunicar se você não fez nada. Narrativa coerente fortalece a imagem do governo. Isso é muito importante. Um governo do diálogo, que assume sendo um governo do diálogo, ele não pode, ao longo do caminho, virar um governo de briga, de oposição ferrenha, de não diálogo. Você tem que ser coerente. Se é um governo que preza pelo cuidado social, por exemplo, tem que ser um governo que vá nessa linha. Porque as pessoas não gostam de ser, como é que eu vou dizer, feitas de boba. Elas vão dizer, peraí, eu não votei nisso. Não votei nisso. Eu votei em outra proposta. E a narrativa, como a gente falou lá no começo, ela tem que ser positiva, ela tem que ser criada de forma que as pessoas falem, poxa, esse cara é bom, essa vereadora, ela tem capacidade, ela tem um plano concreto, né? Essa narrativa, ela vai te acompanhar, como eu falei, é o primeiro ato de 3. É a introdução. Então, se você quer dizer, eu quero ser reconhecido daqui a 10 anos como o prefeito que modernizou a prefeitura. Então, desde o primeiro dia, você vai ter que trabalhar nessa linha. E nesses primeiros 100 dias, isso vai ter que ser o seu foco. Nara, como? Aí fica por uma próxima aula. Né? Também não posso entregar tudo aqui no primeiro dia. Bem, gente, essa foi a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Recapitulando aqui rapidinho, pegando aqui na minha cola, os 100 primeiros dias, eles são importantes, porque eles definem as marcas do mandato. Essas marcas, elas têm que girar em torno de 2 ou 3 prioridades no máximo. Então, vamos relembrar o Barack Obama de 2009.
os Estados Unidos estavam com um problema sério na economia, então as primeiras medidas dele foram recuperar os Estados Unidos economicamente, sem esquecer o discurso dele de campanha, que era o quê? Mudança, change. Então, assim, mudar o sistema de saúde, mudar o sistema de educação. Só que ele estabeleceu uma prioridade, por quê? Porque naquele momento a população americana precisava de um líder que dissesse: calma. Ah, mas não, era um momento de crise. Tudo bem. Mas a economia sempre será uma prioridade na sociedade americana, certo? Então, é preciso cumprir as promessas. Então, estabeleça 3 entregas, 4 entregas. Ah, mas eu quero fazer uma super entrega. Mas nesses primeiros 100 dias é fundamental que haja entrega. 2, 3 pequenas entregas é melhor do que uma grande entrega lá no último ano de mandato. Estabeleça sua narrativa. Se você não fala, alguém vai falar por você. E invista na sua comunicação. Como é que você investe na sua comunicação? Contratando pessoas boas, capacitadas, experientes, mesclando com juventude. E, principalmente, contratando pessoas. Uma boa comunicação de gabinete, uma boa comunicação de prefeitura não é feita com um assessor só. É humanamente impossível. Por melhor que esse assessor seja, é humanamente impossível. Tá? E invista aqui no meu e-book, Estratégia de Comunicação para os primeiros 100 dias de governo. Lembrando, pessoal, quem comprar hoje ganha um guia prático, 10 passos práticos para conquistar e construir credibilidade. Então, muito obrigada se você assistiu essa aula. Peço que você me siga no Instagram, peço que você me siga aqui no canal. Semana que vem vai ter mais aula. Eu vou trazer aqui convidados para a gente debater sobre assuntos específicos de comunicação. Então, obrigada a todos que assistiram a aula. E, na dúvida, entrem aqui no Instagram, entrem lá no Instagram, me mandem mensagem, deixem dúvidas aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.